Bem, continuando então com os exercícios de gravitação, agora a gente vai trabalhar um caso um pouquinho mais complicado dos anteriores, eh, mas que é muito interessante também. Anteriormente a gente tem visto como calcular a força entre dois corpos, né? Que são pontuais, duas massas pontuais que não têm volume nem tem nenhum tamanho, são pontinhos, né? Neste caso, a gente quer resolver um caso em que um dos corpos não é um ponto, é um corpo que tem certo volume. Por exemplo, a gente tem um anel que tem certo raio, certa massa, e queremos calcular qual que é a força gravitacional devido a esse corpo contínuo, né, a esse anel, sobre uma massa pontual que está numa distância x do centro do anel, certo? Então, esse é um caso particular em que a gente calcula a força gravitacional entre um corpo contínuo composto por várias outras massas e a força entre esse corpo contínuo e uma massa pontual, certo? É, então, antes de resolver esse caso específico do anel, nós vamos ver como calcular a força devido a um conjunto de massas pontuais sobre uma massa sozinha, certo? A gente vai calcular a força devido a uma distribuição de massas no espaço, né? É, a gente vai calcular essa força devido a todo esse conjunto de massas sobre uma única massa que está em algum lugar do espaço, certo? Então isso que nós vamos fazer aqui. Então aqui a gente tem uma massa sozinha, M maiúsculo, e um conjunto de massas pontuais, certo? Aqui temos uma massa M1, M2, M3 e temos N massas pontuais e a gente quer saber quais que são as forças desse conjunto de massas sobre essa única massa aqui, ok? A gente sabe que cada uma dessas forças, dessas massas, M1, M2, cada uma delas vai tentar levar essa massa M mais perto delas, né? Essa massa M maiúscula vai ser atraída por todas essas forças. Então a gente tem várias forças aqui, que são vetores, né? E para calcular a força resultante, a gente teria que somar esses vetores, essas forças aqui, certo? E essa soma seria a força resultante sobre essa massa devido a essa distribuição de massas, esse conjunto de massas, certo? Então, nós vamos supor aqui que a gente tem uma massa MI, que é uma massa que faz parte da distribuição, né, do conjunto de massas. A posição dessa massa é o vetor RI, e a posição da massa que a gente está interessado é uma posição R, certo? A gente sabe que a força sobre a massa M maiúscula, né, devido a essa massa MI, vai ser uma força nesse sentido, certo? Que vai estar orientada saindo de M maiúsculo e indo para M minúsculo. Essa aqui é a força Fi. Então a massa Mi tenta atrair a massa M na sua direção, fazendo uma força acima desta linha tracejada laranja, né? Certo? E a gente viu que essa linha é a direção da força Fi, então vai estar dada na direção desse vetor preto, que vai ser o vetor RI, certo? Esse vetor preto vai ser RI menos R, porque o deslocamento que parte da massa M até a massa MI seria então a posição final RI menos a posição inicial R, vai dar o vetor deslocamento. Então esse vetor preto vai ser RI menos R. E então esse vetor vai dar a direção da força Fi, certo?
Então, a gente vai ter assim, que todas as massas MI vão exercer uma força de atração, sobre M maiúsculo, né? Certo? E a força devido à massa I, né? A massa MI é dada por vai ser dada por G, o produto das massas, que vai ser M vezes MI, sobre a distância entre essas duas massas, que vai ser o módulo desse vetor RI menos R ao quadrado, né? Esse aqui dá o módulo da força gravitacional, mas a gente precisa da direção. A direção dessa força gravitacional, né, vai ser nesse sentido aqui. Certo? A força tem essa direção, que vai ser o vetor unitário RI menos R. Então, a direção vai ser dada por este vetor unitário RI menos R dividido pelo módulo. Certo? Módulo dele. Então, esse aqui dá o módulo da força, né? Esse aqui dá a direção da força. É o vetor unitário, né? No sentido da força. Tá bem? Ok. Portanto, a força devido a MI vai ter essa expressão, a força devido à massa I. Vai ser G, M, MI vezes RI menos R dividido pelo módulo de RI menos R todo ao cubo, porque aqui temos um módulo ao quadrado vezes um módulo, fica módulo ao cubo. Ok? Essa aqui então é a fórmula da força devido a uma das partículas que estão dentro deste conjunto de massas, certo? Se a gente quer a força devido a M1, basta colocar aqui a massa de M1 e em vez de RI seria a posição R1. Se a gente quer a força devido a M2, basta colocar aqui a massa de M2 e a posição de M2, ou seja, R2 aqui. R é a posição da massa M e RI é a posição de uma das massinhas da distribuição. Certo? Vou deixar isso aqui claro. Certo? R é a posição da massa M, que é a massa sobre a qual a gente quer saber a força resultante. E RI é a posição de uma das massas, a massa I, né? R1 vai ser a posição da massa M1, R2 a posição da massa M2 e assim vai, né? Então, com esta fórmula para a força devido a uma delas, se a gente quer a força devido a todas, basta somar as forças devido a cada uma delas, certo? Então, para saber a força devido a esse conjunto de massas sobre M, a gente somente precisa somar todas essas forças desse tipo aqui, certo? Então, a força total devido à distribuição discreta de massas é a soma, né? Então, a força resultante, a força sobre M, vamos colocar assim, é a força devido à massa 1
mais a força devido à massa M2, e assim até a força devido à massa M, até a última das massas, né? Então a gente pode colocar isso aqui da seguinte forma: esse aqui é o somatório desde a primeira força até a última de a força Fi, certo? É F1 mais F2 mais F3 até Fn. Então, colocando dessa forma, a força sobre a massa M vai ser este somatório aqui. O somatório desde a primeira massa até a última de Gm vezes Mi, que é o valor da massa Mi, vezes a posição da massa Mi menos a posição da massa M maiúscula, dividido pelo módulo desse vetor Ri menos R, todo ao cubo. Essa aqui é a fórmula que a gente quer. Essa é a fórmula da força total sobre a massa M provocada por um conjunto de massinhas Mi que estão localizadas em posições RI, certo? É a fórmula para uma distribuição de massas, mas uma distribuição discreta. Discreta eu quero dizer porque é um conjunto de massas, mas um conjunto de massas pontuais, ok? Então, isso aqui não é difícil de entender, né? A gente já viu como calcular a força vetorial de atração gravitacional entre duas massas. Agora, se a gente tem muitas massas atraindo uma só, é só somar as forças de cada uma das massinhas para ter a força resultante sobre ela, né? Certo? Isso aqui vira mais interessante no caso em que a gente quer considerar uma distribuição contínua, um corpo contínuo, certo? Como seria neste caso aqui. Ok? Então, aqui a gente tem, a gente vai falar aqui da força devido a uma distribuição contínua de massas, não uma distribuição discreta, sino um conjunto de massas que formam um contínuo, um corpo contínuo. Bem, agora a gente então temos um corpo contínuo, né? E a gente quer saber qual é a força desse corpo contínuo sobre uma massinha M aqui, ok? Para isso a gente vai fazer o seguinte: a gente vai supor que podemos dividir esse corpo contínuo em pedacinhos pequenininhos, infinitesimais de massa. Então esse aqui é um pedacinho do corpo, um diferencial de massa do corpo, e a gente tem que a posição da massa M sobre a qual a gente quer calcular a força é R, e digamos que R' é a posição de um diferencial de massa, um pedacinho do corpo, certo? Então, o procedimento vai ser análogo ao que a gente acabou de ver para o caso discreto. A gente vai supor o corpo contínuo, vai fatiar ele em pedacinhos. Cada pedacinho é um diferencial, então a gente pode considerar esse pedacinho como se fosse uma massa pontual. E agora sim, tendo uma massa pontual e outra massa pontual, a gente consegue fazer a conta da força de atração gravitacional entre elas duas, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ok? Então vamos dividir primeiro, né, o corpo contínuo, certo? Pedacinhos infinitesimais de massas diferencial de M, localizadas nas posições R', certo? Então R é a posição da massa M maiúscula, né? Maiúscula, que é a massa sobre a qual a gente está interessado em calcular a força, e R' é a posição de diferencial de M, ou seja,
É a posição de um pedacinho do corpo, certo? Como eu falei, esse pedacinho, esse diferencial, a gente vai calcular como se vai considerar ele como se fosse uma massa pontual. Então esse pedacinho vai exercer uma força sobre a massa M, que vai estar neste sentido, né? Este aqui vai ser um diferencial de força. Diferencial de força porque é a força provocada por este diferencial de massa, tá? Então, seria dF, a força causada sobre M devido a diferencial de M. A gente pode expor que esta pequena força que é exercida devido a esse pequeno pedaço do corpo é uma força entre duas massas pontuais, que tem massa M e massa diferencial de M. E a gente já viu que para calcular essa força, que está orientada nesse sentido, a gente precisa saber este vetor aqui. Este vetor aqui vai ter vai ser a direção de R' menos R, né? E é nesta direção que a força vai estar orientada, certo? Então aqui a gente vai considerar que a diferencial de M é uma massa pontual. Temos que a força diferencial de F, ou seja, a força provocada por esse diferencial de M, vai ser Gm diferencial de M, né? Que é G vezes massa, o produto das massas, né? Sobre a distância ao quadrado. A distância entre essas duas massas pontuais vai ser o módulo desse vetor, R' menos R, né? Ao quadrado, a distância, né? E agora a gente precisa do vetor unitário, né? Que nos indica, né, a direção da força. Mas esse vetor unitário vai estar na direção de R' menos R. Então esse vetor unitário é exatamente R' menos R dividido pelo módulo desse vetor. De tal forma que tudo isso é um vetor unitário. Certo? Então o diferencial de força vai ser Gm diferencial de M vezes R' menos R dividido por o módulo desse vetor mais ao cubo. Essa aqui é a força devido a um pedacinho de massa do corpo, né? Esse pedacinho está localizado em R'. Se a gente quer a massa, a força devido a todo o corpo, a gente tem que somar a força devido a cada pedacinho do corpo. Mas isso aqui é um corpo contínuo, então a gente vai somar essas forças, essas infinitas, a gente vai somar as forças devido aos infinitos pedacinhos. Então esse somatório vai virar uma integral. A força resultante sobre o corpo, né, devido ao corpo contínuo, é a soma das forças devido a cada elemento infinitesimal do corpo. Este somatório de elementos infinitesimais, né, é exatamente a definição da integral. Ou seja, a força sobre uma massa pontual M localizada em R devido a um corpo contínuo, né, é dado por a força sobre M vai ser a integral, ou seja, aqui o somatório, né? O somatório, né? Integral das forças devido a cada pedacinho. A força devido a cada pedacinho tem esta expressão aqui. Ou seja,
a força sobre a massa pontual devido ao corpo completo contínuo vai ser esta integral de Gn diferencial de n vezes r' menos r sobre o módulo de r' menos r ao cubo. Essa aqui é a fórmula da força com que um corpo com dimensões, né, com volume, vai exercer sobre uma massa pontual, certo? Essa integral, vocês podem se perguntar, ela não tem limite de integração, de onde a onde vai essa integral, né? Então, essa integral, a gente tem que integrar sobre todas as massas, diferencial de m, né? Que formam parte do corpo. Então, a gente tem que integrar sobre as massas, que tem posições R', mas a posição R' tem que estar dentro, esse vetor R', esse ponto aqui, tem que estar dentro do corpo. Você não pode formar uma posição R' que esteja fora, né? Então, os limites de integração aqui vão estar dados pelos limites do corpo, né? O corpo tem certo volume, então se fosse uma esfera tem um raio máximo, fora desse raio você não pode integrar, então você integra de um raio zero até um raio máximo, e a gente vai ter vários exemplos disso, mas o importante é notar isso aqui, que os limites de integração é uma integral definida, né? Os limites de integração, certo? Serão dados dependendo do formato, né? E extensão do corpo contínuo, ok? Então, agora sim, essa aqui é a fórmula então, que a gente vai utilizar para calcular a força devido a um anel sobre uma massa pontual. Bem, então, agora a gente vai resolver o caso da força devido a um anel de massa m e raio r sobre uma massa n pontual que está uma distância x acima dele, certo? Bem, vamos dizer que a distância aqui é uma distância d, certo? Somente para simplificar a notação. Então, o anel é um objeto plano, né? O anel sempre pode ser contido num plano. Então, a gente pode supor que ele está contido no plano XY, certo? E se essa vai ser a nossa suposição, então a massinha deve estar perpendicularmente acima do anel, a massinha está no eixo Z, ok? Bem, então, segundo a fórmula que a gente acabou de deduzir, né? A gente tem que fazer essa integral para calcular a força sobre essa massa M, né? Vou colocar aqui a força sobre M devido ao anel, né? Será esta integral. A força sobre M vai ser essa integral de G M. E aqui eu vou colocar a diferencial de M é tio, é um pedacinho do anel, né? A diferencial de massa do anel dividido por R' menos R, esse é o cubo, R' menos R. E R' é a posição de um pedacinho do anel e R é a posição da massa. Bem, essa aqui é a força então sobre a massinha M
devido ao anel, né? Aqui eu vou colocar assim, diferencial de M2 é um elemento infinitesimal do anel, né? Um elemento infinitesimal do anel, ou seja, é um pedacinho do anel. Tá? R' é a posição desse pedacinho, é a posição de diferencial de M2. E R é a posição da massa sobre a qual a gente quer calcular a força. Neste caso a massa é M minúsculo, né? Certo? Então, a ideia é igual que antes. A gente tem que dividir esse corpo contínuo em pedacinhos infinitesimais. E a forma mais simples de fazer isso é considerar que a gente fatia o anel em pedacinhos de arcos desta forma assim. Cada pedacinho desses aqui vai ser um diferencial de massa, né? E a gente vai considerar cada um desses pedacinhos como se fosse uma massa pontual. E a gente vai calcular qual que é a força que cada pedacinho exerce sobre esta massinha M. Certo? Em particular, este ponto aqui, né? Ele vai ser dado por um ângulo θ aqui. A posição deste ponto vai ser dada por um ângulo θ. Se a gente abre um pouquinho o arco, né? A gente estaria aumentando o ângulo em um diferencial de θ. Se esse θ, esse pequeno incremento, certo? Esse pequeno ângulo é um diferencial de θ. É o ângulo aqui dentro. Ok? Então, se a gente tem esse pequeno ângulo e o raio é R, a gente sabe que o comprimento que a gente estaria aumentando aqui, certo? Seria R diferencial de θ. Né? Então a gente está dividindo o anel em pedacinhos e cada pedacinho tem comprimento R diferencial de θ. Certo? R diferencial de θ é o comprimento de um diferencial de massa, né? Um diferencial de massa do anel. Ok? Mas a gente pode supor que a massa sobre o anel está distribuída uniformemente, ou seja, que a densidade é constante. Se a densidade é constante, quer dizer que a massa vai ser proporcional ao comprimento do pedacinho do anel. Se a gente dobra o comprimento do anel, a gente tem o dobro de massa. Certo? Então, essa vai ser uma suposição que a gente vai fazer agora. Certo? Bem, então nós vamos supor que a massa é uniformemente distribuída ao longo do comprimento do anel. Uniformemente distribuída no anel, certo? De tal forma que a massa de um pedaço de anel será proporcional ao comprimento, ao seu comprimento, né? Ao comprimento de dito pedaço. Né? A massa de um pedaço de anel será proporcional a seu comprimento. Certo? Ou seja, a massa vai ser uma certa constante vezes o comprimento. Certo? E esta constante, então,
essa constante que eu vou chamar de lambda, que vai ser a massa dividida pelo comprimento, certo? Esta constante a gente vai denominar de densidade linear do anel. É porque a densidade é normalmente massa por volume, quilos por metro cúbico, mas isso quando a gente está distribuindo massa em um volume. Se a gente distribui massa em uma superfície, como a gente está fazendo neste caso em um comprimento, a gente divide a massa pelo comprimento, então essa é uma densidade linear, certo? É o que a gente vai chamar de densidade linear. Isso aqui é denominado a densidade linear do anel. Ok? E no nosso caso, né, a densidade do anel vai ser sua massa m total, né, dividido pelo comprimento. Só que o comprimento do anel é a circunferência completa, né? 2πr. Então, a densidade linear do anel vai ser m sobre 2πr. Certo? Agora, para o elemento de massa, para o diferencial de m, a gente está vendo que o diferencial de m, tio, né? Que é esse pedacinho do anel aqui. Diferencial de m, tio, é um pedacinho do anel, né? Esse pedacinho do anel tem uma massa que vai ser proporcional ao comprimento, e o comprimento dele é R diferencial de θ. E a constante de proporcionalidade entre a massa e comprimento é exatamente esta densidade linear. Certo? Então a gente pode calcular desta forma a massa desse diferencial de anel. Certo? Para, então, para um elemento infinitesimal do anel, né, a massa vai ser proporcional a seu comprimento, né? A massa vai ser uma constante, essa constante é a densidade, é lambda, vezes o comprimento, onde dl, ou seja, R diferencial de θ, é o comprimento do elemento diferencial, né, do pedacinho, é o comprimento do diferencial de massa, né? E lambda é a densidade linear, que a gente já sabe, é a massa por comprimento. Então, vai ser a massa total do anel m sobre o comprimento total do anel, que é 2πr. Portanto, daqui a gente tem que o diferencial de massa vai ser m sobre 2πr, né? Lambda, né? Vezes o diferencial de L, o comprimento desse pedacinho, que é R diferencial de θ. Ou seja, que a massa, diferencial de massa, vai ser a massa total do anel dividido por 2π vezes diferencial de θ. Esse aqui é um dos ingredientes que a gente precisa colocar na fórmula aqui, né? Esse diferencial de massa é uma das partes que a gente precisa. Certo? Então a gente já tem esse diferencial de massa aqui. Agora, o que está faltando seria o diferencial de massa que a gente já tem, né? Falta o R' e o R. O R é a posição de M. Aqui é fácil. O M não tem componente X, não tem componente Y. O M está ao longo do eixo Z, então ele só tem componente C e exatamente o valor de D. É a altura que ele tem, né?
Então a posição de M é 0,0,ZD, certo? Vamos escrever isso aqui. A posição da massa M é R, que é 0,0,D, certo? Por quê? Porque se encontra no eixo Z, né? E a uma altura D, certo? Agora, esse é um dos vetores que a gente precisa. A gente já tem então R, né? Temos diferencial de M, temos R. Falta então R', que é a posição de diferencial de M, é a posição da massinha, né? Só que a posição de diferencial de M vai ser esse vetor aqui, né? Esse aqui vai ser o R'. Eu vou colocar assim. Para anotar. O R', né? A posição de diferencial de M vai ser esse vetor aqui. Tá? Esse vetor em vermelho é o vetor R'. E ele está no plano XY. Então ele vai ter componente X e vai ter componente Y, mas não tem componente Z. Se a gente decompõe esse vetor em componentes X e Y, a gente pode ver aqui a componente X, a componente Y. E é fácil de notar que a componente X vai ser R cosseno θ, né? E a componente Y vai ser R seno θ. Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Como o anel está no plano XY, né? O anel está contido no plano XY. As posições, né? As posições R' de diferencial de M, tio, é dada por R' vai ter uma componente X que é R cosseno θ, componente Y que é R seno θ, e não tem componente Z, porque não tem altura em Z, está no plano XY. Ok, então com isso aqui, tendo o diferencial de M, o R e o R', a gente já pode colocar essas três expressões na nossa fórmula da conta da massa do anel sobre a massinha M. Ok? E com isso, fazendo a integral, a gente vai calcular a força sobre essa massa M. Temos, portanto, que a força do anel sobre M, sobre a massinha pontual, né, é aquela fórmula que a gente está vendo lá, que é a integral de Gm diferencial de M2 R' menos R dividido pelo módulo R' menos R ao cubo. Ok? Se a gente coloca tudo aqui, vai ser Gm diferencial de M. Desculpa. Se a gente coloca aqui, vai ser Gm diferencial de M. Diferencial de M2, desculpa, vai ser M maiúsculo sobre 2π vezes diferencial de θ. Então aqui vai ficar assim. M maiúsculo dividido por 2π vezes diferencial de θ. O R' vai ser R cosseno θ
R seno θ. E a gente tem que subtrair R', né? Com R, então vai ficar R cosseno θ menos 0, R seno θ menos 0 e 0 menos D. Então aqui vai ficar menos D. A gente tem que dividir isso aqui pelo módulo ao cubo deste vetor, né? Que é R cosseno θ, R seno θ e menos D. Módulo desse vetor e ao cubo. E agora que aparece aqui o diferencial de θ. O diferencial de θ, então, vai ser o ângulo sobre o qual a gente tem que integrar. E o ângulo sobre o qual a gente tem que integrar é o ângulo que dá uma volta completa ao anel. Então, os limites de integração do anel estão dados aqui. O θ, então, tem que ser desde 0, né, até 2π. Certo? θ tem que ser maior que 0 e menor que 2π para considerar todos os pontos do anel. Se a gente considera θ, o ângulo θ de 0 a π, a gente estaria supondo somente fazendo a conta com a metade do anel, ou com um pedaço do anel, né, se fosse outro ângulo. A gente tem que considerar de 0 a 2π para pegar todos os pontos do anel e ter a força completa total do anel, né? Então, isso que eu estava falando anteriormente, os limites de integração dependem do corpo, né? O corpo que vai dizer de onde a onde a gente tem que integrar. Tá bem? Olha, o módulo deste vetor aqui, né? Eu vou escrever assim. O módulo deste vetor aqui, R cosseno θ, R seno θ menos D, o módulo, né? É a raiz quadrada, né? Da primeira componente ao quadrado, que é R cosseno θ ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, que é R seno θ, então ao quadrado, e a terceira componente menos D, e a gente tem que elevar ao quadrado. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada, aqui vai ficar R ao quadrado cosseno ao quadrado, mais R ao quadrado seno ao quadrado, então vai ficar R ao quadrado cosseno ao quadrado mais seno e θ ao quadrado, certo? Estou fatorando R ao quadrado. E menos D ao quadrado é a mesma coisa que D ao quadrado. Só que o cosseno mais o seno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, né? Uma propriedade das funções trigonométricas. Então, esse aqui fica raiz de R ao quadrado mais D ao quadrado, simplesmente. Certo? Então, embora aqui apareça um ângulo θ, o módulo desse vetor não depende de θ, é independente de θ. Independente de θ, do ângulo. Então esse vetor, o módulo desse vetor ao cubo vai ser essa expressão ao cubo e vai ser uma coisa que não depende de θ e a gente vai poder tirar isso da integral. Ok, vou colocar isso aqui melhor. A força, então, sobre a massa M, né, vai ser integral de 0 a 2π de Gm M sobre 2π diferencial de θ, né, toda essa parte aqui. Aqui está aparecendo R cosseno θ, R seno θ e menos D. E a gente tem que dividir por esse módulo, que é isso aqui, ao cubo, né? Então é raiz de R quadrado mais D ao quadrado, raiz disso ao cubo. Ok? Ok, então a gente pode tirar tudo que não depende de θ para fora da integral. Então aqui fica G, M maiúsculo sobre 2π 1 sobre a raiz quadrada de R quadrado mais D ao quadrado, raiz disso ao cubo, e aqui fica integral.
x0 2π, y teta, y eje coseno teta, eje seno teta, e menos d. Aqui então a gente tem que fazer a integral desse vetor aqui em θ. Só que esse vetor, a integral dele seria a integral dos componentes, né? A integral em θ do eje cosseno θ, a integral em θ de eje seno θ e a integral em θ de menos d. Então quando a gente integra componente por componente, né? Aqui vai ficar a integral do cosseno de θ é o seno de θ, porque a derivada do seno é o cosseno, né? Então quando a gente integra o cosseno dá o seno, quando a gente integra o seno dá menos o cosseno de θ, que é a derivada do cosseno é menos seno, e com esse menos dá mais, e quando a gente integra menos d, que é uma constante, em θ, fica menos d vezes θ simplesmente. A gente vai ter que avaliar isto desde θ0 até θ2π. Certo? Aqui eu utilizei o que? Que a integral do cosseno de θ é seno de θ, né? E que a integral do seno de θ é menos cosseno de θ. Certo? Quando a gente avalia essa integral definida, né, agora entre 0 e 2π, aqui vai ficar eje seno de 2π menos eje seno de 0. Só que seno de 2π e seno de 0 são iguais a 0 ainda. E então eles dois se cancelam. O cosseno de θ também é igual, cosseno de 2π é igual ao cosseno de 0. Então estes termos se anulam. E o único que vai sobrar é o menos d, θ2π menos θ0. Então, o único resultado vai ser a terceira componente, né? A força sobre m vai ser Gmm sobre 2π, 1 sobre raiz quadrada de r quadrado mais b quadrado ao cubo. Aqui dá 0, porque seno de 2π é igual a seno de 0. Quando a gente subtrai fica 0. A mesma coisa com o cosseno. E aqui vai ficar menos d 2π. A gente pode tirar esse menos d 2π e fica 1 aqui. E o 2π daqui simplifica com aquele de lá. Então a gente pode escrever desta forma a força sobre m. Sobre m, né? É assim. Vai ser G menos Gmm vezes d sobre raiz de r quadrado mais d ao quadrado elevado ao cubo. E a direção vai ficar 0, 0, 1, ou seja, o vetor unitário K. Essa vai ser a força do anel sobre essa massinha M. Certo? Isso aqui faz sentido, olha. A gente está falando assim, né? Temos esse anel, massa M, raio R, e acima dele, aqui, uma distância D, a gente tem uma massinha M, né? E a gente está vendo que essa força vai estar dada no sentido negativo, menos K, né? Então ele vai estar a força vai ser na direção Z negativa. A força vai estar assim. Essa aqui é a força sobre M. Certo? A gente vê que não aparece nenhum vetor I, nenhum vetor J, ou seja, não existe a força completamente na vertical para baixo. Não está nem para um lado nem para o outro, né? Isso a gente esperaria pela simetria, né? O anel é o mesmo em todas as direções, então não faria sentido que a força estivesse orientada em alguma direção, né? A força, na verdade, não está orientada em nenhuma direção, é somente vertical para baixo, né?
certo? Isso que nos indica esse sinal menos, esse vetor K aqui, certo? K é 0, 0, 1, né? É o vetor unitário do eixo Z, certo? Certo? Ok. Agora, digamos que a gente tem isso aqui, essa situação aqui, né? Se a gente analisa o caso em que o anel está muito longe da massinha, né? Vamos explorar um pouquinho essa fórmula aqui. Vemos que se o anel está muito longe, né, de M, isso quer dizer que se, uh, se o anel e a massinha estão muito afastados, né, isso quer dizer que a distância da massinha D é muito grande, é muito maior que o raio do anel, certo? Nesse caso, né, a gente pode dizer que R mais D ao quadrado é aproximadamente D ao quadrado. Por quê? Porque se a gente tem uma distância muito grande, que é D ao quadrado, e a gente acrescenta um R, que é muito pequeno, né? um raio pequeno do anel, comparado com uma distância grande, esse raio é muito pequeno em comparação a grande distância, então esse raio não contribui em nada. Então, D ao quadrado mais R ao quadrado é praticamente a mesma coisa que R ao quadrado, certo? Neste caso, a força, né? Eu vou escrever assim simplesmente, que é GMMD sobre raiz R ao quadrado mais D ao quadrado. Somente estou falando do módulo da força, né? Nesse caso, quando a distância é muito grande ou o raio do anel é muito pequeno, certo? É mais pequeno que a distância. Este termo de embaixo, R quadrado mais D ao quadrado, a gente pode substituir por D ao quadrado simplesmente. E se a gente pega D ao quadrado aqui e aplica a raiz quadrada, fica D, e ao cubo fica D ao cubo, e como a gente tem um D acima, isso aqui fica G M sobre D ao quadrado, certo? Então, e isso aqui é a força entre duas massas pontuais separadas uma distância d, certo? É a fórmula de Newton para o caso de duas massas pontuais. O que quer dizer que se a gente tem o anel e a bolinha, mas se a gente afasta muito, o anel quase já não parece como se ele se transformasse em uma única massa pontual, e a gente estaria calculando a força entre duas massas pontuais, né? Uma massa M minúscula, uma massa M maiúscula do anel, que agora vira um ponto, e a distância de separação é D. Então a gente tem que a força seria GMM sobre D ao quadrado. Então esse resultado aqui está acorde com o que a gente espera, certo? Então esse aqui foi um exemplo. Existem vários outros tipos de exercícios em que a gente pode fazer esse tipo de contas de a força de uma massa contínua, né, de um corpo contínuo sobre uma massa pontual. Mas a ideia seria exatamente o que a gente fez aqui. Corpo contínuo é dividido em pedacinhos infinitesimais e a gente calcula a força desse pedacinho sobre a massa pontual, que agora seria como se fossem duas massas pontuais. A gente soma sobre as forças devido a cada pedacinho. A soma sobre esses pedacinhos infinitesimais vai ser uma integral, que é a que a gente obteve agora, né? Então, esse aqui seria esse exercício sobre
força devido às distribuições de massa.